Feijoaço, Janaíne! Bom dia! Hoje viemos falar com vocês sobre qualidade de grãos de feijão. O que é a qualidade do grão? Ela depende do potencial genético da semente. Para ela expressar todo o potencial genético, é necessário que a gente tome alguns cuidados desde o manejo desse grão. Então, no campo, é importante seguir as recomendações de manejo, os cuidados e tratos culturais, cuidar da época de plantio, da época de colheita, tudo isso tem uma relação direta com a qualidade final desse grão. No caso, cada semente tem uma recomendação de local de plantio, época, isso tem que ser observado para que a gente garanta a expressão máxima da qualidade desse feijão. Mas não basta cuidar do manejo no campo. Após a colheita, a etapa de secagem também é muito importante e crítica. Se ela não for bem feita, se esse grão for seco de uma forma inadequada, você causa estresse no grão e ele pode expressar uma qualidade inferior. O armazenamento é um outro ponto crítico desse processo para garantir a qualidade. Depois de todo esse manejo do campo após colheita, se você não tiver boas condições de armazenamento, com controle de umidade, de temperatura, das pragas e doenças, que podem ocorrer durante o armazenamento, pode acontecer variação nessa qualidade, danos ao grão, não só mecânicos, mas também em função de ataque de pragas e doenças. Mas o grão ali colhido, ele ainda está vivo, ele respira, existe um metabolismo que vai transformar as características desse grão se você tiver alta temperatura, alta umidade, uma condição adversa. Então também é importante, porque no armazenamento você não vai melhorar a qualidade do grão. No máximo você consegue preservar a qualidade nata dessa cultivar. Então é importante que todas essas etapas sejam cuidadosamente observadas e controladas da melhor forma possível, na medida do possível. À medida que você caminha aqui no nosso folder, a gente chega então na semente que virou grão agora, porque agora ela vai para o consumidor. E nesse caso, o que interessa na qualidade desse grão? Para o consumidor, para o mercado? Interessa a sua aparência, que é a qualidade física. Se ela está uniforme, se a cor é homogênea, se o tamanho de peneira desse grão está atendendo à expectativa, se ela não tem danos por tratos mecânicos ou de insetos e pragas. E aí ela tem um outro tipo de qualidade nesse grão que ultrapassa a aparência, que é aquilo que a gente não vê diretamente, que é a qualidade nutricional. O feijão é uma boa fonte de proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas e fibras. E tem vários compostos de interesse para a nossa saúde, preservando e prevenindo várias doenças, inclusive como a pesquisa já demonstrou recentemente. Mas o grão também tem uma qualidade chamada culinária. É a qualidade de panela desse grão. Bom, o que interessa na qualidade culinária para o nosso consumidor aqui do Brasil? Que esse grão cozinhe rápido, que esse grão tenha uma cor uniforme, uma cor que agrade ao consumidor, de preferência, que não se altere muito, e um grão que seja íntegro, preferencialmente um grão que cozinhe macio, que tenha sabor, que tenha um caldo também de cor uniforme e consistente de preferência. Já para as indústrias empacotadoras, essa qualidade que é observada na hora da aquisição tem a ver não só com o tipo, mas com a aparência principalmente, além da regularidade na disponibilização desse grão para a indústria. Mas o tamanho do grão, a peneira desse grão é importante, a sua uniformidade de tamanho e coloração também é importante. Porém, há uma tendência a se preferirem grãos mais claros após a colheita. E aqui a gente demonstrou que isso é muito relativo. Não necessariamente um grão que é um pouquinho mais escurecido após a colheita vai gerar uma qualidade insuficiente. Pelo contrário, às vezes ele pode surpreender o consumidor. Aqui, como eu mostro para vocês, a gente trouxe vários cultivares comerciais. Alguns cultivares são mais recentes que outros. E a gente fez uma experiência. Vocês podem observar que apesar de eles serem do grupo carioca, todos eles, dá para perceber que desde o grão colhido, cru, temos uma variação de coloração, do mais claro ao mais escuro.
Além disso, temos aqui grãos que foram colhidos e armazenados por 1 ano e outros recentemente colhidos, no máximo há 1 mês. E vocês observam que após o cozimento, que foi feito na mesma metodologia, ou seja, nós deixamos de molho os grãos crus por 1 hora e meia na água destilada, água limpa e potável. Depois descartamos essa água. Por que isso é importante? Porque ali eu estou eliminando aqueles compostos que dão flatulência, gases, um desconforto abdominal para quem é mais sensível. E no cozimento eu usei uma água nova, na proporção de 1:5 de grão para água, na panela de pressão comum, por 30 minutos após a pressão pegar. Vejam que mesmo o feijão velho, de 1 ano de armazenamento, cozinhou muito bem em 30 minutos. Ele até passou do ponto, e é um feijão de 1 ano. O mesmo cultivar com 1 mês de colhido, na mesma condição de cozimento, cozinhou muito bem, até passou do ponto em 30 minutos. A maioria dos testes mostrou que 30 minutos com 1 hora e meia de molho antes do cozimento é muito tempo para cozinhar esse feijão. Ou seja, dá para a gente reduzir bastante esse tempo, eu diria em 10 minutos, inclusive, para a maioria deles. Inclusive, o caldo também varia na sua coloração, na tonalidade de coloração e na sua consistência, que a gente chama na pesquisa de presença de sólidos solúveis. Vocês percebem, por exemplo, aqui, que é uma decantação do que migrou do grão para a água. Mas ao homogeneizar, misturar, a gente tem um caldo mais grosso, que a gente chama. E a coloração é variável. Mas nós temos grãos para todas as preferências. Temos grãos que cozinham mais claro, menos consistente o caldo. Temos feijões que têm um caldo mais achocolatado, mais consistente. O grão escurece um pouquinho mais na panela, o que pode agradar a maioria dos consumidores. E olha como ele veio do campo, branquinho, praticamente um bege muito claro, muito sutil. Mesmo entre os grãos claros, temos uma variação durante o armazenamento nessa coloração. Tem aqueles grãos que são colhidos clarinhos, mas ao longo do armazenamento, do tempo, ele vai escurecendo naturalmente. É próprio do grão. Isso pode ser controlado com temperaturas mais baixas, umidade baixa e outros aspectos que a gente pode estudar, não só a parte genética do grão. Mas tem os grãos clarinhos que, ao serem armazenados por longo período, não mudam a sua coloração. Porém, isso não quer dizer que na panela ele seja melhor ou pior que o outro. Como vocês podem ver, nós temos esses tipos aqui. Feijões de lento escurecimento e feijões de rápido escurecimento. E olha só na panela como eles são muito parecidos em termos de cor. Muda um pouco a consistência e a coloração do caldo, sim. Mas o sabor, a textura, geralmente são preservados. E o interessante, como o melhoramento genético evoluiu com essas cultivares ao longo dos anos, hoje elas cozinham muito rápido, como eu disse. Se você não deixar de molho e cozinhar diretamente na panela de pressão, você tem a vantagem da rapidez. Por outro lado, você pode ter os desconfortos abdominais. Mas se você optar por um remolho rápido de 1 hora, por exemplo, na panela você pode reduzir a cocção a 15 minutos, por exemplo. Isso é uma vantagem, não só em termos de ganho, de economia de tempo, mas também de preservação do valor nutricional desse grão. Porque quanto menos exposto ao calor da cocção, menos perdas de nutrientes você terá nesse grão. Então, há muitas vantagens nesse processo. E aqui, então, pessoal, a gente tem variabilidade em termos de comportamento culinário, coloração, aparência e qualidade de uma forma geral. Para quem quiser optar por um grão mais escuro, mais claro, isso é muito relativo, porque a qualidade mesmo está na sensorialidade, que é o sabor, a textura, a qualidade do caldo, a coloração, e também no valor nutricional desse grão, que da maioria aqui eu poderia dizer que é muito similar entre si. Um outro aspecto da qualidade de grão é a qualidade industrial. Ela tem a ver também com a questão da quebra dos grãos durante o beneficiamento. E quando os grãos quebram, que depende também de outros fatores, desde o manejo, da própria genética do grão, da umidade desse grão,
geram as bandinhas, que são esses grãos quebrados. As bandinhas têm baixo valor comercial, são praticamente descartadas, pouco aproveitadas, mas nós, lá da Embrapa, da Cozinha Experimental, temos trabalhado muito com o aproveitamento dessas bandinhas na forma de farinha para várias preparações caseiras e inclusive industriais. Não só como farinha, mas a própria bandinha na forma de grão cozido, que dá uma diversidade de opções de pratos na nossa dieta. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer as nossas receitas doces e salgadas à base de feijão, consulte o nosso QR Code. Então, esses são os aspectos mais importantes de qualidade que eu gostaria de destacar, e qualquer dúvida eu estou à disposição.